Pedro tinha acabado de ouvir Jesus ensinar sobre disciplina e restauração no corpo de Cristo. Havia sido uma conversa séria sobre confrontar quem peca, sobre testemunhar e sobre como tratar gentios e publicanos, caso rejeitassem toda tentativa de reconciliação. E logo depois Pedro se aproxima com uma pergunta que parece absurda para os conceitos cristãos, mas que expressa muito bem algo que todos nós sentimos: o desejo de delimitar fronteiras, de estabelecer limites à nossa paciência. E aí vem a pergunta que Pedro fez para Jesus. São Mateus 18, 21. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro achou aqui que estava sendo generoso. 7 vezes era mais do que o padrão religioso da época. Mas Jesus o confronta com uma resposta que quebra qualquer medida humana. Jesus disse 70 vezes 7. Esse não é o limite como Pedro queria. Este é um princípio. Pedro queria saber quando poderia ficar livre do dever de perdoar, mas Jesus mostra que o verdadeiro cristão nunca está livre desse dever. E aqui é onde tudo fica difícil, porque o perdão fere o orgulho, ele mexe com a nossa sede de justiça, com o desejo natural de ver o outro pagando da mesma moeda. E você sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo diz que perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham algo para perdoar. Quem disse isso foi C.S. Lewis. Quando alguém trai você, lhe expõe, lhe humilha ou lhe fere profundamente, perdoar parece algo absurdo, não é? E quanto mais próximo for o agressor, mais doloroso o processo. Mas é exatamente nesse terreno onde a graça floresce. O perdão não é algo natural nem automático, ele é uma escolha contra o ego, contra a justiça que queremos fazer com as próprias mãos. Mas é exatamente isso que torna o perdão uma expressão de santidade, porque perdoar não é fraqueza, é obediência, é submissão ao Deus que conhece todas as coisas e que promete cuidar de cada injustiça. O espírito de perdão é o espírito do céu. Se você conhece a graça de Deus, entenda que você não tem o direito de reter o perdão a quem quer que seja. Porque se você mesmo não foi perdoado por mérito, Deus perdoou você gratuitamente. Então você deve se tornar um canal desse mesmo perdão. E Jesus vai além. Se você não perdoa, você não será perdoado. Esse é um conceito claro que Jesus estabeleceu. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Você consegue entender isso? Se você não perdoar, você não será perdoado. Não há alternativa quanto a isso. E isso deveria ser assustador, sabia? Porque nós sempre vamos encontrar razões para não perdoar, sempre temos argumentos, lembranças, feridas, mas o Evangelho nos chama a algo que está acima das razões humanas. É muito difícil perdoar grandes ofensas, é verdade, então comece pelo básico. Não precisa começar perdoando aos piores criminosos, mas aquelas pessoas próximas que lhe feriram recentemente. Comece por aí e isso vai fortalecer a sua musculatura do perdão. Perdoar não é dizer que a pessoa não errou, não é isso. Devemos sim odiar essas ofensas que sofremos e não devemos aceitá-las, mas devemos esperar, e se isso for possível, de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, que essa ferida seja curada, né? E você se torne mais humano. Perdoar é desejar a redenção de quem nos feriu, mesmo que a justiça de Deus ainda precise ser feita, e ela será feita, mais cedo ou mais tarde. Mas isso é por conta de Deus, não é por sua conta. A melhor coisa que pode acontecer a você e ao seu desafeto, ao seu ofensor, é que a justiça seja realizada através das mãos de Deus e não pelas suas mãos. Você tem conseguido fazer isso? Você tem orado por quem machucou você? Tem pedido a Deus para sarar a alma de quem traiu você?
ou você está mantendo essa conta aberta, esperando a oportunidade para fazer a cobrança? Vamos orar. Senhor Deus, reconhecemos que é muito difícil perdoar. Essa é uma dificuldade que nós temos, Senhor, por causa das mágoas, dos ressentimentos, das lembranças, das feridas. Suplicamos que nos ensines a estender o perdão da mesma maneira como fomos perdoados por Ti. Tira de nós, Senhor, a raiva e cura o nosso coração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvi-lo. Compartilhe agora mesmo, tá bom? Agora, vai, compartilha. Um abraço e até amanhã.